Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Eu sou a Daniele Furtado, integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Faço parte do braço ministerial Techuvá e incentivamos a leitura das Escrituras. E é uma bênção, uma glória de Deus estar aqui hoje, trazendo uma palavra, uma porção do Senhor para os irmãos nessa tarde. Amém. Glória a Deus. É o seguinte, minhas irmãs, eu tinha preparado uma palavra, né, para nós falarmos. Eu tinha feito um estudo a respeito de Leviatã e Jezabel. Mas, recentemente, há uns dias atrás, eu ministrei uma palavra no Projeto A, e o Espírito Santo ele me conduziu a trazer essa palavra também aqui para nós, no Tropa, na reunião de hoje. Eu até de primeiro momento eu não havia entendido o porquê de trazer a palavra aqui, né? Mas eu creio que se o Senhor ele direcionou, eu creio que eu confio plenamente no Espírito Santo, eu creio que ele vai falar aquilo que é necessário ao coração de cada um aqui, amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Eu sei que aqui todos conhecem, né? Têm intimidade, buscam o Espírito Santo, mas eu creio que o Senhor está restaurando algumas dentro da igreja, eu creio que o Senhor está movendo algumas coisas, e eu tendo, né, no meu coração muito forte que se nós não tivermos uma parceria, uma comunhão genuína com o Espírito Santo, nada se faz, né? Então, vou ler com vocês Gênesis, né, o primeiro versículo dessa tarde, Gênesis 1, 2, assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, glória a Deus. Também quero ler vocês Isaías 40. Isaías 40, 12 diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus atos? Quem definiu o limite para o Espírito do Senhor? Ou destruiu como seu conselheiro? Ou quem instruiu como seu conselheiro, desculpa? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? O que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles, são como o pó que resta na balança. E também, antes de entrar na ministração de hoje, eu quero ler com vocês no Evangelho de João. João 14, 26 diz assim: mas o Conselheiro, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou orar um pouquinho aqui antes de nós entrarmos na palavra. Pai eterno, soberano Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta porção, te agradeço por de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, te glorifico e exalto a ti, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai falar através da minha vida nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Então, minhas irmãs, esses versículos, todos eles falam do Espírito Santo. Nós vemos em Gênesis que a primeira pessoa da Trindade que aparece ali, se movendo, é o Espírito Santo, aguardando a vontade do Pai ser revelada para a criação. Nós vemos em Isaías 40, o profeta falando algumas questões sobre a mente do Senhor. E quem poderia conhecer a mente do Senhor? Pois eu digo a vocês, o Espírito Santo.
Jesus, em João 14, 26, ele fala do Espírito Santo como um conselheiro. E se nós formos ver sobre essa palavra, se nós formos ver aí histórias, nós vemos que todos os reis, eles têm um conselheiro. E para que serve um conselheiro? O conselheiro, ele ajuda, ele faz papel de advogado, ele intercede, ele ajuda, ele auxilia. E Jesus, ele falou que o Espírito seria o representante dele. Então, eu entendo que o Espírito Santo, ele é a continuação da obra de Jesus em nós. Porque a palavra de Deus, ela fala para nós que Jesus, ele subiu aos céus e que um dia retornaria, mas até hoje Jesus ainda não voltou. Então, quem está conosco e nos auxilia hoje, nesse momento, a cumprir o nosso propósito é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E nós estamos fazendo aí uma série de leituras no Techuvá. Nós lemos Atos e agora estamos lendo Romanos. E foi algo que um dia, conversando com a Sara e lendo as leituras, nós entramos nessa conversa e pensando, né, a respeito de quantas coisas maravilhosas os apóstolos fizeram. São coisas incríveis. E eu me questionei, eu digo, né, acho que eu já trouxe isso aqui numa outra ministração, a diferença, o que nos diferenciava deles. E o Senhor, ele continuou falando comigo sobre muitas circunstâncias. E o Senhor me levou a ler Atos novamente, alguns versículos que depois eu posso passar para vocês. Em todo o livro de Atos, na leitura de Atos, nós vemos uma poderosa comunhão dos apóstolos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tinha um lugar de exaltação. Ele era soberano na vida daqueles homens, a presença do Espírito Santo. Eles colocaram o Espírito Santo num lugar de autoridade suprema. Eles faziam nada sem a presença do Espírito Santo. Eles não iam para lugar algum sem a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falasse através de algum irmão, eles ouviam, eles davam total crédito para o Espírito Santo. E eu creio que tudo isso convergia para que sinais e maravilhas acontecessem. Porque se nós formos continuar lendo a palavra, nós vamos ver alguns versículos que a Aura fala que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Senhor. Então, os apóstolos, eles colocaram o Espírito Santo num lugar de autoridade. Eles tinham uma comunhão, eles tinham uma parceria, eles não se separavam do Espírito Santo para nada. Para nada. E aí, algo assim que o Senhor, ele me trouxe algumas questões para mim, eu questionei. E eu percebi em mim uma escassez, eu vi em mim uma falta, uma ausência de comunhão com o Espírito Santo. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco aquilo que eu julgava ter em mim do Espírito Santo. É pouco. Porque nós oramos e nós falamos, nós declaramos em muitas orações, e eu também já fiz isso, que nós somos o povo escolhido, que nós somos nação santa, que nós somos sacerdotes reais, que nós somos os ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo. Glória a Deus por isso, porque eu creio que nós somos um povo escolhido do Senhor. Mas precisamos alimentar ainda mais a nossa comunhão com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem igreja, sem o Espírito Santo não tem profecia, o Espírito Santo não tem revelação, sem o Espírito Santo não tem uma série de coisas que nós vemos nos nossos dias e na vida desses homens que pregavam a palavra, que foram os primeiros a ter os frutos do Espírito. Então, meus irmãos, o Senhor, ele me trouxe muitas coisas a respeito dessa falta, dessa escassez, dessa falta da presença do Espírito Santo em muitos lugares. E principalmente na nossa vida. Porque o Senhor me deu essa palavra para a gente levar para o projeto Atos, porque nós entendemos que nós somos um projeto sacerdotal, nós somos sacerdotes. E uma igreja, para ser firmada, ela precisa ter com o Espírito Santo. A igreja precisa dessa comunhão, desse relacionamento sólido com o Espírito Santo. E aí, algo que o Espírito Santo me perguntou, será que tendo realmente prazer, alegria na dependência do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo na nossa vida? Será que quando nós ouvimos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, nós temos prazer em obedecer a que o Senhor está falando conosco? Porque o Espírito Santo, ele vai trazer confronto, ele vai trazer conversão, precisa trazer. E glória a Deus, porque nós ainda temos pastores, nós ainda temos pessoas
que trazem as palavras de confronto, que trazem a verdade, que não trazem palavras só para alimentar o ego da ovelha. Precisa ter transformação, porque se não tem transformação, não tem conversão. Então, isso foi algo que o Senhor me trouxe muito, porque muitas pessoas perderam esse prazer de ser influenciado pelo Espírito Santo. E aí nós vemos muitos altares sendo derrubados, vemos muitos irmãos caindo em pecado, em adultério, em muitas coisas, porque ela fala essa comunhão com o Espírito Santo, porque se houvesse a comunhão com o Espírito certamente iria falar, você está errado, meu filho, converte, pare. E algo que a nossa pastora sempre fala é sobre soltar a corda. E aí eu vejo quantas vezes o Espírito Santo fala para nós darmos a corda e a gente fica agarrado até ver a mão machucar. E a gente não solta aquilo que o Senhor está falando para nós. Então, será que verdadeiramente o Espírito Santo não está falando? Será que Deus está falando? Ou é a gente que não quer ter essa influência na nossa vida? Será que nós não queremos ouvir o que o Espírito Santo quer falar? Também algo assim que o Senhor me trouxe à memória quando nós estávamos em reunião no Atos, foi quando um dia a pastora falou a respeito de que tem coisas que o Senhor ele nos traz e que não trazem paz no nosso coração. E em primeiro momento aquilo mexeu comigo, eu fiquei pensando, como assim? E aí eu fiquei refletindo nessa palavra, porque me confrontou. E eu fiquei, é verdade, porque tem muitas coisas que o Senhor vai te pedir, o Senhor vai me pedir, e não vai trazer paz para a nossa alma, porque vai confrontar o nosso orgulho, o nosso ego. O Senhor vai querer que a gente perdoe, o Senhor vai querer que a gente abrace pessoas, o Senhor vai querer que a gente tome posições que não vão alimentar a nossa alma, mas que vão fazer bem para o nosso espírito. E aí, será que a gente quer a paz de Deus ou a gente quer a paz da nossa alma? Então, é algo assim que o Espírito Santo me trouxe isso. Será que nós estamos desejando verdadeiramente ser influenciados pelo Espírito Santo? Ou será que a gente está achando que a gente vai orar? Então, isso é algo assim, o Senhor me trouxe muito essa questão da influência do Espírito Santo, que é o que os apóstolos tinham. É o que os apóstolos tinham, comunhão. Comunhão. A palavra de Deus fala, 2 Coríntios 6, fala sobre a palavra servir, ser eficaz. Mas quem traz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que renova em nós todos os dias, quando nós lemos a palavra e quando nós lemos, às vezes, versículos que nós, repetidamente, o Senhor traz a renovação. É o Espírito Santo que traz essa renovação das Escrituras. É Ele que revela. É Ele que traz esse ensino para nós. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos colar de novo o Espírito Santo no lugar que é devido dentro da igreja. Porque se nós tirarmos o Espírito Santo de dentro de onde as pessoas se reúnem, dos templos, o que vai virar? O que vai virar esses lugares sem a presença do Espírito Santo? Casa social? Talvez, né? Então, meus irmãos, não existe visão sem o Espírito Santo, não existe profecia, não existe muitas coisas sem o Espírito Santo. E eu ouso dizer que não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe. Então, se nós tirarmos o Espírito Santo de muitas coisas, acabou. E é por isso que eu entendo que às vezes a palavra fala que a letra mata. Matar por quê? Porque nós vamos nos apegar somente à consciência escassa humana. Se nós formos ler as Escrituras somente com a nossa mente humana, nós não vamos entender e vai matar mesmo a fé. Não vai ter vida, não vai ter renovação, porque a renovação quem traz é o Espírito. É o Senhor revelando todos os dias para nós, em misericórdia, em graça, em amor, porque Ele deseja ver a nossa mente renovada, porque o Senhor é Espírito. O Senhor está numa dimensão muito mais elevada do que nós possamos imaginar. A nossa mente humana não consegue compreender isso. E quem nos traz, quem faz esse papel de nos ajudar, de nos auxiliar, de trazer a revelação é o Espírito Santo.
Então, igreja, é algo assim que eu creio que o Senhor ele está nos chamando, está nos convidando para olhar e dizer, ei, não é você que faz, é eu que estou fazendo, é eu que faço, é o meu espírito que faz. Porque nós falamos sempre, Jesus se diminuiu de toda a sua glória e falou conosco. E glória a Deus, olha a grandeza de Jesus. Mas vocês já pararam para pensar do Espírito Santo? Pararam para pensar a grandeza do Espírito Santo? E que habita em nós, está conosco, mesmo muitas vezes quando a gente ignora a presença do Espírito, quando nós renunciamos, quando o Espírito fala conosco e nós não olhamos para aquilo que o Espírito quer falar, e mesmo assim, a missão dele é não nos abandonar. Porque se eu tenho um amigo, tenho uma pessoa que não fala comigo, eu vou tentar falar com ela 1 ou 2 vezes. Se ela não retorna comigo, eu vou aguardar o tempo dela. Vou me afastar, talvez. E o Espírito Santo não se afasta, nem de mim, nem de você, quando nós ignoramos ele. Então, isso é algo para a gente pensar. As Escrituras, sem o Espírito Santo, é só mais uma religião, é só mais um engano, é só mais uma doutrina. Então, algo assim que nós precisamos voltar a colocar o Senhor, o Espírito Santo, no lugar que lhe é devido. Porque Deus, nós sabemos que ele é onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. Eu creio nisso. Mas essa palavra que o Espírito me trouxe, me fez entender que o Senhor, ele não é autoridade. Ele não é autoridade em todos os lugares. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está ausente em muitos lugares. E de quem é a responsabilidade de levar a presença do Espírito? É nossa igreja, porque o Espírito Santo está em nós, a luz está em nós, nós somos a luz do mundo. O Senhor confiou a nós essa responsabilidade de gerar sede nas outras pessoas. Então é nossa responsabilidade levar o Espírito Santo conosco aonde quer que a gente vá e entronizar a presença do Espírito, entronizar a presença de Deus. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas, mas tem lugares que ele não pode, às vezes, se manifestar, porque ele está esperando que nós venha revelar a glória dele. É nossa responsabilidade. Então, eu entendo que tem muitos lugares que não tem a liberdade do Espírito, não tem a autoridade do Senhor, e é nossa responsabilidade fazer isso. Nós devemos fazer isso. Em Coríntios, 2 Coríntios 13, a gente fala assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito Santo, ali é a liberdade. Então, mediante essa palavra, nós entendemos que tem lares de cativeiro, que nós sabemos, que nós entendemos que tem lugares, são lugares de cativeiro, de prisão, de pecado, de condenação. E aí, quando o Espírito confrontar você e falar assim, eu quero que você vá lá orar naquele lugar, será que estamos preparados para obedecer o que o Espírito está pedindo para nós? Que talvez seja isso que aqueles outros faziam. Quando o Espírito Santo vai lá, eu quero que você vá lá, levar mesmo que você vai ser apedrejado naquele lugar, vão querer te matar, vão querer te linchar, mas eu quero que você vá lá e fale mesmo assim. Quando Paulo, foi para falar em meio a autoridades, ele sabe que talvez ele não seria bem recebido, mas ele foi mesmo assim, porque ele era obediente à voz do Espírito, assim como Jesus foi, porque a palavra nos fala que Jesus ele foi obediente à morte de cruz, e que ele falava aquilo que ele ouvia do Pai, e o Espírito Santo estava com ele, e ele falava aquilo que o Espírito Santo colocava dentro dele. E nós, igreja, o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo, ou o que nós estamos deixando de fazer. Então, meus irmãos, assim, que a gente possa refletir verdadeiramente no que nós estamos fazendo com o Espírito Santo na nossa vida. Será que, às vezes, nós estamos deixando o Espírito Santo de lado em muitas questões? E isso é errado. Isso é errado. Talvez seja por isso que o Senhor abate muitos altares. Muitos lugares, porque às vezes precisa abater, trazer vergonha de alguma maneira para que a pessoa volte a se dar conta. Ei,
está falando do Espírito Santo na minha e na tua vida. Meus irmãos, tem lugares que se dizem de Deus, mas tem ausência do Espírito. O que me traz é algo assim muito forte para mim, que o Espírito Santo falou muito comigo, que o Senhor me trouxe muito forte, uma clareza muito grande. Foi algo que eu vivenciei, eu passei. Eu precisei sentir em mim algumas situações. E entender que tem lugar que muitas vezes estão cheios de pessoas, mas não está cheio do Espírito Santo. Porque aonde tiver a presença do Espírito Santo, vai ter liberdade, vai ter justiça para todos, vai ter igualdade. As pessoas vão poder falar, o Espírito Santo ele fluir, vai ter manifestação de sinais e maravilhas, vai ter intercessão, vai ter libertação, vai ter demônio expelido, vai ter muitas coisas, porque o Senhor vai se manifestar com toda a sua majestade, sua honra e sua glória. Então, isso é algo para a gente se alertar onde nós estamos colocando os pés e do que nós estamos nos alimentando. Será que há verdadeiramente a presença do Espírito Santo? Ou as coisas estão se tornando só um show artístico? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos... a palavra precisa nos confrontar. Nós precisamos nos permitir, nesse momento, deixar o nosso orgulho um pouquinho de lado, o ego de lado, e prestar atenção naquilo que o Espírito quer comunicar. Então, nós não podemos nos deixar nos levar pelas emoções. Tenho estudado muito sobre isso. E as emoções, elas promovem muitas coisas dentro de nós. Tem muitas doutrinas, tem muitas coisas que a igreja do Senhor está se apegando, que só age na ação e no momento. Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele traz cura, é completo, é perfeito, é pleno, não é momento. Se você vai para um lugar, ou se você se dedica a algo que vai trazer uma cura para você, somente de momento, que vai te fazer estar só no momento, mas não trouxe conversão para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você não foi curado. Porque o Espírito Santo ele vai fazer uma obra completa. Você vai mudar suas atitudes, você vai mudar o seu comportamento. O Senhor vai promover o arrependimento dentro de você e vai trazer a conversão. Então nós precisamos parar e pensar no que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. Em Isaías 40, eu entendo muito fortemente que nesses versículos que eu li no início, Isaías 40, do 12 ao 15, fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece a mente do Senhor. O Espírito Santo conhece a Cristo porque eles não se separavam. Jesus não se separava do Espírito Santo. E se Jesus precisou do Espírito Santo até o fim, nós não vamos precisar? Nós não vamos precisar do Espírito Santo? Então, nós precisamos abrir, expandir a nossa mente, renovar a nossa mente, como o apóstolo Paulo fala. Jesus, em João 14:10, Jesus disse que as palavras que ele dizia não eram só dele, mas, ao contrário, eram as coisas do Pai, eram as palavras do Pai, que estava realizando a sua obra através dele. E em Mateus, se nós formos ler a Mateus 1:20, fala que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, veja só, até Jesus colocava o Espírito Santo num lugar ali paterno, entendia a necessidade de ter esse cuidado do Espírito, de ouvir, falar aquilo vem do Pai, por meio do Espírito, nós também precisamos. Como fala, mineral, homem sou. E nós precisamos tirar a máscara de fariseu, de santidade, de entender, nós precisamos do Espírito Santo a todo tempo, a todo momento, porque é Ele que vai nos ajudar a agir de forma correta diante das situações. É Ele que vai operar em nós. A palavra é que as obras que nós fizemos não são nossas, o Senhor preparou para nós, para que a gente faça, nos permite participar das obras do Senhor, das coisas dele, de manifestar o reino. E a gente só vai fazer isso através do Espírito Santo.
Porque se você for fazer uma obra, se você for fazer um trabalho sem a presença do Espírito Santo, você vai cansar, você vai largar no meio do caminho, porque Deus não vai estar presente, não vai ter continuidade. Precisamos ser contínuos, e essa continuidade vem através do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a continuar, a continuar. Então, meus irmãos, isso me confrontou muito, essa palavra. Me trouxe muito confronto. E eu espero, assim, que o Espírito Santo, ele venha falar com você. Por mais que nós já estamos no caminho, todos nós estamos fazendo algo, todos nós já entendemos a nossa identidade, já sabemos quem somos no Senhor, estamos caminhando para isso, mas o Senhor quer mais. O Senhor quer mais. Em João 14:15, o Senhor Jesus, ele fala assim: se me amardes, guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro dador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, quando eu estava lendo esse versículo, vemos claramente que o Senhor Jesus está falando do Espírito Santo. Mas há uma condição. Ele fala: se me amardes, guardardes os meus mandamentos. Aqui, Jesus, ele falando, ele está primeiro lembrando da sua autoridade, do senhorio. Está falando aí: você precisa me amar, guardar os meus mandamentos, aquilo que eu ensinei. E aí eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar para vocês o Espírito. Ele vai enviar para vocês o Espírito da verdade, o ajudador. Então aqui eu creio que isso também é uma chave. Nos traz um entendimento que nos abre a mente para essa comunhão com o Espírito, para recebermos mais do Espírito, porque à medida que vamos amando mais Jesus, vamos guardando os mandamentos, cumprindo os princípios, fazendo aquilo que ele nos ensinou através das Escrituras, o Espírito Santo ele vai derramando mais sobre nós. Ele vai derramar mais dons, mais entendimento, mais discernimento, mais fruto. Porque o próprio Jesus vai rogar por nós. Ei, Pai, envia o Espírito, derrama mais sobre ela, sobre o teu filho, sobre a tua filha, porque eles estão me amando, eles estão guardando os meus mandamentos. Então, isso nós precisamos entender, essas chaves que o Senhor nos dá. E precisamos aprender Jesus e aprender com o Espírito Santo o quão nobre é essa missão do Espírito, de ser continuidade do Senhor Jesus nessa terra, de ser continuidade na nossa vida. Porque o Espírito Santo ele é uma continuidade de Jesus na minha vida, na minha casa. Eu não consigo fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Se eu me afastar do Espírito, se eu me afastar da cruz, eu volto para a velha criatura. Isso eu não quero ser. Se tem algo que eu não desejo ser, é voltar para a velha Daniela antes de Jesus. E nós precisamos olhar para isso e guardar a nossa salvação. Não que eu acredite que a gente perca a salvação, mas entender o quão precioso foi o ato de Jesus por nós e o quão precioso e valioso é a missão do Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós nos rendermos em verdade, em adoração ao Espírito Santo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir acelerar a volta de Jesus. A igreja vai cumprir o seu papel diante da criação. Nós vamos conseguir estabelecer o reino onde quer que a gente vá. Só que hoje os altares estão se voltando somente para as palavras coach, somente para massagear as pessoas com medo de ferir. E eu não acho que a gente tem que usar a palavra do Senhor para bater em ninguém. Mas a palavra precisa confrontar e a gente precisa mudar. Porque se a gente não mudar, a gente não vai conseguir estabelecer o reino.
Nós precisamos nos posicionar com aliança verdadeira com o Espírito Santo. Não pode ser só fachada, não pode ser. Nós precisamos olhar para a gente como Paulo se olhava e dizia: eu sou miserável. Porque nós somos. Nós somos. Porque se não for o Senhor em nós, a nossa carne é podre e cheia de pecado. Tudo que é de bom em nós é pelo Espírito Santo. Tudo que nós manifestamos de bom é pelo Espírito, porque se nós formos deixar pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pela nossa mente humana pequena, algemada, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, eu creio assim que quantas vezes nós passamos horas e dias sem falar com o Espírito Santo? Quantas vezes nós passamos sem orar, sem pedir ajuda, clamar ao Espírito Santo, sem ao menos dar um bom dia, Espírito Santo, porque você não me abandonou, você permanece aqui, mesmo quando eu escolho te ignorar. Porque quando nós não nos relacionamos com o Espírito Santo, nós estamos escolhendo. E o Senhor nos deu a liberdade. A nossa liberdade, a gente precisa pensar o que nós estamos escolhendo alimentar, buscar. Nós precisamos escolher, mesmo que seja difícil, mesmo que isso signifique morrer para a nossa carne, e o Espírito Santo. Porque ele vai nos ajudar até o fim, a completar a nossa carreira, a chegar no propósito. Não tem como a gente chegar no propósito sem conhecer princípios, sem passar por processos e sem o Espírito Santo. Uma coisa liga a outra. E nós precisamos, como uma igreja consciente, nós precisamos entender o nosso lugar, termos o compromisso com isso. E eu creio que nós, agora eu vou falar para os nossos pastores, eu creio, pastora Fabiana, que nós somos um ministério comprometido. Porque aqui estão pessoas que se entraram aqui achando que nós somos um grupo de WhatsApp. Não, nós não somos um grupo de WhatsApp. Nós somos uma igreja alicerçada nos fundamentos do Senhor. Nós somos uma igreja comprometida. Nós somos um ministério. Nós somos um ministério. E se muitos saíram, permaneceram, é porque estão alimentados pelo Espírito que age em nós, através dos nossos pastores. E glória a Deus por isso. Talvez muitos não permaneceram, cada um pelo seu motivo. E serão confrontados pelo Espírito Santo, glória a Deus, porque cedo ou tarde a palavra de fronto, ela vai trazer sementes, ela vai trazer frutos. Vai trazer libertação. E eu não falando de demônio, eu estou falando de libertação na mente. E eu falo isso porque eu também passei por esse processo. Precisamos deixar de ser incrédulos. Precisamos olhar com a mente do Espírito Santo, com a mente disso, porque ter a mente de Cristo é ter a mente do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo agir em nós, nos nossos pensamentos. Então, meus irmãos, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Glorifico ao Senhor por essa oportunidade. E eu creio em nome de Jesus que a palavra vai confrontar vocês também como me confrontou. Mas que não seja para afastar, mas seja para aproximar do Espírito, seja para entender que nós precisamos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento ao Espírito Santo, porque ele é a continuidade do Senhor Jesus nessa terra. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, ele não é só o nosso consolador para um dia mau, um momento difícil, mas ele que vai nos impulsionar, é ele que vai nos consolar, a prosseguir, a continuar, mesmo que as coisas estejam difíceis. Porque o Espírito Santo ele vai nos mostrar que existe uma realidade além dessa do que nós vivemos. Existe um lugar, hoje ali no livro de Romanos, um texto que dizia
que os nossos primeiros não são nada comparados à glória que nos será revelada, que será revelada através de nós. E eu vejo, meu Deus, a nossa mente não consegue imaginar, eu não consigo nem imaginar o tamanho da glória, da majestade, daquilo que o Senhor tem para revelar através de nós e em nós para nós. E isso só vai ser feito através do Espírito. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pelo Senhor na nossa vida. Então, minhas irmãs, essa é a palavra que o Senhor me trouxe. E eu oro em nome de Jesus e convido a pastora para estar chamando as irmãs. A gente está orando em arrependimento e em pedido de perdão, Espírito Santo, se algum dia deixamos de buscá-lo, de entronizar a presença dele na nossa vida, por algum momento, por alguma falha, né? Em nome de Jesus, eu creio isso que o Senhor pede de nós. O eterno de poder e de glória, eu, junto com as minhas irmãs, oramos agora, entrando num lugar de arrependimento. Nós entramos agora num lugar de arrependimento, se nós nos precipitamos agindo com o nosso próprio pensamento, com a nossa própria vontade, sem consultar o maravilhoso Espírito Santo que está à nossa disposição. Espírito Santo, que esteja conosco. Não se afaste, porque o Senhor é cavalheiro. Eu peço, gera em mim um temor que eu não consiga me mexer, e não apenas em mim, mas nas minhas irmãs, que nós não consigamos nem nos mexer sem te consultar antes, sem te perguntar antes qual o próximo passo. Nós somos tão incrédulos, nós somos tão apaixonados por essas questões frívolas, de efemeridade. Por favor, grave em nossos corações a eternidade e que a gente tenha um batismo de temor, um batismo de confiança, um batismo de amor, de forma apaixonante por Ti. Nos livra de nós mesmos, nos livra das nossas concupiscências. Por favor, Eterno. Obrigada, Papai, por essa porção, obrigada por essa chamada de atenção, obrigada porque nós precisamos dos Teus conselhos, nós precisamos do Teu consolo, nós precisamos dos Teus ensinos, constantemente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.